Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje vocês vão conhecer a pessoa que inspirou o nome do Metadoxos, que na realidade tenho o privilégio de estar aqui com o professor Alfredo. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito divertida, instrutiva e curiosa e tudo que pode ser, como sempre é com o Alfredo. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Eu sempre aprendo demais com você. Se você puder compartilhar um pouquinho da tua trajetória de vida e a tua paixão pelos cristais, e depois como é que você chegou e ficou 50 anos na UFMG, e aí depois eu queria que você falasse disso primeiro, antes da gente chegar lá na complementariedade e na díade da vida e não vida. Eu entrei para a UFMG 50 anos atrás de uma procura que era uma curiosidade minha. Cristais. Por quê? Porque meu pai era garimpeiro. Então eu falei assim, eu não quero achar cristais na natureza, eu quero entender e fazer no laboratório. Então eu fui ser um crescedor de cristais, fazer no laboratório o que meu pai procurava na natureza. Então essa é a minha origem. Logo que eu entrei na graduação, eu aprendi alguns conceitos que eu tive que ir colocando debaixo do tapete, porque a lógica da universidade é uma lógica que ela tenta te amarrar. Depois que eu fiz, então, o doutorado em crescimento de cristais, são entidades simétricas, bonitas, maravilhosas, que passa toda uma magia. O Alfredo, talvez para quem está te ouvindo e nunca ouviu falar, o que eu acho incrível dos cristais, você podia só dar essa pista, é que ele é um mineral que cresce, mas não tem princípio de vida, né? Então você podia contar um pouco como é que ele expande molecularmente sem ter vida, né? O cristal, ele se forma, ele cresce na natureza. Pode ser um processo de criação pelo ambiente no qual ele está inserido, as matérias-primas para formar aquele cristal. Cristal é qualquer dessas pedras que estão, qualquer sólido pode se transformar num cristal. Cristal é caracterizado pelo fato de ter simetria. Simetria que caracteriza um cristal. Por exemplo, um vidro é sólido, entre aspas, mas não tem simetria de curto alcance. O cristal, ele tem uma simetria que é como se você juntasse tijolinhos um em cima do outro, e ele é de dimensão de longo alcance. Por isso você pode ter um cristal de 2 metros de comprimento. É a simetria que faz com que ele fique mágico como ele é. Nós hoje fazemos no laboratório cristais que não existem na natureza. Por exemplo, o cristal de silício, que é a base da indústria de semicondutores, que é a base de toda a revolução da informática, que é a base de toda essa revolução tecnológica do mundo contemporâneo. Então, o cristal está perto do par da díade de ordem. Certo? E do outro lado você tem desordem, no outro extremo. Então, isso é que é cristal. Eu lembro que eu aprendi isso com o Keith Witt e aprendi com você, né, que tem esses dois extremos do caos completo e da ordem completa, que a gente deveria operar na vida nesse meio entre confusão e clareza. Às vezes fica claro, às vezes é confuso, mas é o lugar melhor para operar entre confusão e clareza. Tá, então agora, quando você sai da ordem do cristal e vai diminuindo a ordem, você vai subindo numa escala de complexidade. Quando você vai subindo aí, os sistemas mais complexos que nós conhecemos é o nosso cérebro.
Quando você vai destruindo ordem, quebrando simetria no linguajar da física. Quando você vai destruindo ordem, vai aparecendo os vários níveis de complexidade. E a complexidade mais elevada que a humanidade conhece é o cérebro humano. É mais complexo que qualquer outra coisa. Mas tem algo que é mais complexo do que o cérebro, que é um bando de cérebros juntos. Então, Alfredo, bom, as conversas com a gente são sempre essa doidice que a gente vai para todos os lugares aprendendo aqui. E eu tive o privilégio de te conhecer quando você era presidente da Fundep. Foi uma das experiências mais ricas que a Xi teve, porque uma das coisas que eu fui descobrindo na Xi é que não adiantava a gente falar de gestão se a gente não desse um passo para trás e entendesse gestão como um mapa para navegar em complexidade ou num território de complexidade, que é o que uma empresa e uma organização é. E eu tive o deleite de te conhecer lá na Fundep, fazendo diversos experimentos de gestão intuitivos. Na realidade, você usando todo o teu conhecimento como professor de física e como estudante de transdisciplinaridade e de complexidade, implementando lá. Eu acho que depois a gente ajudou a dar mais forma, mais estrutura, para operar um sistema complexo a partir de um modelo de poder distribuído, de conceito de liderança coletiva. Então, talvez você puder continuar a história de como é que você chegou a partir dos cristais, de virar professor de física, seu interesse por complexidade e transdisciplinariedade, e fazer aquele experimento doido que a gente viveu juntos lá na Fundep durante aqueles 2 anos, quase 3 anos. Depois que eu fiz o meu primeiro ciclo em crescimento de cristais, eu comecei a medir as propriedades dos cristais. Aí gastei mais uns 15 anos. Depois também saturou. E aí eu falei, agora eu quero entender o processo de auto-organização em cristais, sistemas complexos em cristais. E aí é uma linguagem matemática, linguagem. E aí eu avancei bastante, produzi muito artigos científicos sobre isso, sobre complexidade em propriedades dos cristais, como as coisas emergem, como surge espontaneamente. Então, era fácil para mim. Acho que nesse momento, a alguma altura aí, os reitores lá, vários, viram que eu tinha possibilidade de ter alguma tendênciazinha para gestão. Eu digo o seguinte, eu não tenho nenhuma formação em gestão de organização. O meu único desafio foi transpor a linguagem da organização para a minha linguagem da ciência da complexidade. Então, eles usavam assim, é técnico e operacional. Eu falava, isso para mim, vamos colocar como criativo e mecânico. Aí a coisa ia fluindo. Então, é nesse sentido que eu vou para as organizações, dirigir várias dentro da UFMG e uma fora da UFMG, que é o CETEC, Centro Tecnológico do Estado de Minas Gerais. Fora da UFMG é a única experiência, mas também era um cargo ali de CEO. Então, eu fui aprendendo, sendo que como é que essa coisa funciona. Eu sei que os sistemas complexos, é a minha convicção, a minha crença, que os sistemas complexos sempre aumentam, sempre evoluem no sentido, com propensão, a aumentar a complexidade. Então, os catastrofistas que ficam fazendo indústria do terror, da destruição, dessas coisas todas, a natureza não funciona assim. A natureza funciona, ela tem a tendência de aumentar a complexidade, em todos os sentidos. Então, quando eu vou para essas organizações, eu brincava muito, de uma forma simples para ir. Se até os elétrons conseguem se auto-organizar, por que vocês, pessoas tão inteligentes, não conseguem se auto-organizar? Vocês não precisam de mim aqui, vocês não precisam de alguém que sirva de referência. Então, tentem, soltem, porque eu aprendi no laboratório que a complexidade só se dá bottom-up, de baixo para cima. Então, é um pouco de ideologia política, ideologia disso, essas coisas todas. Mas é assim que a natureza funciona.
A causação que produz a evolução é de baixo para cima. Você tem causação de cima para baixo, top-down? Tem, do CEO que chega e manda, certo? Ele vira e fala assim, eu que mando, façam o que eu mandar, faremos o que o senhor mandar, né? Aquela coisa bem autoritária mesmo. Sempre achei que hierarquia era sinônimo de top-down. Só que não existe causação top-down. Certo? A causação top-down ela só existe baseada no poder, ela não emerge espontaneamente, mas a complexidade emerge de baixo para cima, emerge a partir de um sistema em que o todo é mais do que a soma das partes. Você deixa a liberdade. Então, voltando à Fundep, quando eu cheguei lá, eu brincava com eles. A Fundep está cheia de robôs humanos. Cadê a criatividade de vocês? Se organizem, dê liberdade. Depois de 4 anos tentando equacionar os problemas usuais das organizações, problema financeiro, problema disso, problema daquilo outro, aí é que eu falo assim, agora eu posso brincar com esse negócio de deixar o sistema aí. E é nesse momento que eu peço a sua ajuda, você vai lá. Muito legal. O Alfredo, você já estava fazendo experiências muito interessantes lá quando a gente chegou. Do que a gente te ofereceu, o que mais te surpreendeu? Quais foram as coisas que mais te criaram um olhar diferente? Falar, pô, isso aqui eu não tinha pensado e é um olhar diferente. É que quando vocês chegam, eu tenho com quem dialogar aquilo que eu entendo. O que é uma gestão de uma empresa? Porque antes era intuição e tradução de linguagem. A empresa funciona de um jeito, o acadêmico, minha cabeça acadêmica funciona de outro jeito. Então, quando vocês chegam, o mais importante para mim foi exatamente essa questão de, olha aqui, tem uma coisa chamada gestão de empresa, que tem todo um conhecimento por trás. Quando você fala assim, o meta integral. Falei, integral para mim é fácil, quando entra para o meta, aí eu pulo para a metafísica, então também vai ser muito importante. O que vocês levaram para a Fundep, para mim, foi exatamente isso. E aí vocês me ensinaram, primeiro que eu não precisava ter medo, mas eu nunca tive medo mesmo, descentralizar o poder. Aí você vem com aquela ideia de gestão por círculos, gestão, aí vem aqueles nomes, aquelas coisas todas. Tudo isso é absolutamente marcante e decisivo e contagiante, porque você tem um efeito em cascata, certo? Porque você vai cobrindo esses vários níveis. Aí a coisa que eu mais tinha que ouvir é que a fundação precisa de alguns robôs. Eu falei, nada contra, fique esses robôs humanos aí, mas eu tenho que ir contaminando esses outros aí. E aí vai nessa dinâmica. Isso, para mim, é das coisas mais importantes do ponto de vista da organização. Do ponto de vista pessoal, aí eram as suas provocações, certo? Aí eu mandava coisa para você me provocava de lá. Não, é porque sempre que aparecia um imbróglio nas dinâmicas da Chia, eu ficava quietinho, caladinho, falando assim, tomara que o Marcelo não lembra de mim. Aí ele me pedia para poder falar. E das coisas assim que eu não entendi, certo? Mas que eu tinha, ele continua achando, que eu sempre tinha alguma visão sobre aquilo que poderia, de alguma forma, contribuir na reflexão das dinâmicas que ele estava falando. Para a organização, e é óbvio que sempre aí, nesse caso, é uma cadeia de poder, portanto, causação de poder de top-down, porque acima de mim tinha um reitor. Então, eu não podia, de uma certa forma, ser ousado o suficiente, mas eu era, porque a reitora sempre me dava carta branca e tinha uma organização embaixo que queria subir. Mas a visão da universidade essa organização está aí para nos servir da forma mais robótica possível, mais burocrática, mais facilitadora. Eu vou dividir com você um momento que para mim foi marcante. Acho que foi o primeiro workshop que a gente facilitou presencial.
E eu lembro da sua cara de espanto quando a gente pediu para você fazer um exercício de trocar olhar com uma outra pessoa e a partir dali fazer uma apreciação e como aquilo ali mexeu com você, mas aí de um outro lugar, que é menos desse, mais um lugar de contato humano. Acho que ali também abriu uma possibilidade diferente para você, não? Não, ali eu achei que você estava exercitando um pouco de bruxismo, de bruxo, no sentido que você estava adivinhando. Porque quando você fez aquela dinâmica que eu tive que fazer essa troca, eu já vinha planejando aquilo há muito tempo. E aí, a hora que aquilo forçou, aquilo emergiu e você leu aquilo de que forma, eu não sei, certo? Que era o revezamento do poder. Isso veio. Então, essa coisa é muito importante nessas dinâmicas que você faz, que elas permitem que aflore coisas que estão ali de uma forma pedindo para nascer, mas que de alguma forma ainda está sufocada. Essa é uma característica que foi recorrente durante a sua permanência lá. Tem essa característica, ela é forte no sentido de que o sistema é muito sutil, mantém um equilíbrio instável, pedindo um empurrãozinho. E várias vezes esse empurrãozinho apareceu a partir da sua mediação. O Alfredo, vamos entrar nessa história aí da complementariedade, porque ao longo dessa jornada, e foi muito essa riqueza de aprender com o Alfredo na jornada da Fundep, eu estava aprendendo muito, estudando muito complexidade e estava me aprofundando com o David Snowden do Cognitive Edge e fui vendo como eu sabia pouco de complexidade. Quando eu comecei a aprender complexidade com o Alfredo e o olhar de complexidade que ele traz através da física, e o Martim, que é o companheiro dele, né, o parceiro dele na liderança lá da Fundep, que traz a complexidade a partir da tecnologia. Eu fui vendo, meu Deus do céu, eu aqui mal li a orelha do livro, né? Porque eu sempre gostei muito de estar fazendo essas provocações para o Alfredo, e esse é um dos motivos pelos quais a gente marcou também esse papo. Um dos conceitos mais obscuros, para mim, é a questão do princípio da complementariedade. Ele vai dialogar muito com o trabalho de vocês empiricamente dentro da XI. Complementariedade é uma díade modelo contraditório, Eu posso dar aqui para você dois aqui. Na física clássica, eu posso ter equações reversíveis e equações irreversíveis. Olha aí, objetivo e subjetivo. Esse aqui eu determino. Na mecânica quântica, eu tenho partícula-onda. Você já me ouviu falar sobre essa complementariedade partícula-onda. Foi Bohr que trouxe isso de uma forma muito obscura. Como a mecânica quântica é obscura, é um problema que não está ainda bem resolvido. Mas aí você pode ir subindo de níveis nessa complementariedade. A díade mais trabalhada no mundo inteiro, desde que o mundo, é mente e cérebro, certo? Essa é uma díade, esse é um par complementar, mente e cérebro, mente e corpo. Só que quando nós estamos nesse nível tão alto, tem uma coisa que fica muito fragilizada, que é adequar essa discussão desse sistema, desse par complementar, com as leis naturais. Certo? Aí vale tudo. Então, o que eu estou olhando agora é num sistema que é passível de não violar as leis naturais e você chegar a uma explicação do fenômeno através de algo consistente, de modelos complementares consistentes. Então, é vida e não vida. Então, eu tenho aqui inorgânico, orgânico, vida, não vida. Aqui está sempre o mais alto. Vida, não vida. Agora, vida, mente. Cérebro, mente. Aí agora eu tenho mente social. Aí o cientista social entra.
Aí eu tenho social e espiritual. Aí outro tipo vai entrando. Você vai criando, vai subindo níveis dentro desses pares complexos. Mas essas díades que você está colocando, elas não são horizontais, então elas estão em patamares distintos, é isso? Exatamente. Evolutivos. Estão em patamares evolutivos, é isso? Exatamente. Né? Eles são em patamares evolutivos. Do ponto de vista de níveis de realidade. Em física, a gente chama isso de níveis de realidade. E ele é hierárquico. Nível mais simples. A origem do universo, nos primeiros minutos do cosmos, do Big Bang, não tinha nada que quebrava a simetria, era a ordem perfeita ali naquele sistema. Então, não há o que falar de nível superior. Depois começa a aparecer esses níveis superiores. Aí você pode falar mundo microscópico, mundo clássico, o mundo biológico, aquelas coisas todas que você já me mostrou várias vezes, que vários desses profissionais aí da sua área trabalham nessas coisas. Então, é nível de realidade hierárquico. E o que significa um nível de realidade? Você tem um conjunto de leis, de regras, de norma que o tornam coerente, consistente. E que se você sai de um pula para o outro, nada mais vale. E por que é importante entender isso para entender complexidade, Alfredo? Porque o nível de realidade que opera a vida é um nível de realidade diferente do que opera a não-vida. E aqui a gente consegue trabalhar. O nível de complexidade da mente é diferente do nível de complexidade do cérebro. Os neurocientistas costumam ser, hoje, atualmente, desde a descoberta do DNA, da Francis Crick lá, eles costumam ser muito mais reducionistas do que os físicos. Eles acreditam que você pode explicar tudo a partir das partículas elementares. Esse é o drama da humanidade desde que a humanidade é a humanidade. A matéria que constitui um cristal, um pedaço de rocha, é a mesma matéria que constitui o meu cérebro. Se eu entender lá, eu tenho que entender cá. Não é verdade. É porque aí surgem características próprias e não passíveis de serem reduzidas. Portanto, o par complementar não pode ser reduzido. Não existe forma de você passar de um para o outro. E quem gera essa separação, o objetivo e o subjetivo, é o observador, porque o real nunca vai estar acessível. Você só talvez a caverna de Platão. Você só chega ali. Então, agora, quando se você quer discutir a consciência, você não pode reduzir a consciência. Tem propriedades emergentes aqui que não são passíveis de ser reduzidas. Elas emergiram espontaneamente daqui para baixo. Todos os físicos que tentaram fazer isso retrocederam. Schrödinger acreditava que se você entendesse o DNA, que novas leis da física emergeriam. E você não precisa de novas leis da física para explicar o DNA. Essa dinâmica é que é dificílima de explicar. Quando eu era lá menino, lá adolescente, eu ouvia falar do elo perdido entre vida e não vida. Certo? Então, agora, qual é o elo perdido entre cérebro e consciência? Uhum. Agora, Alfredo, é interessante porque quando a gente fala em hierarquia, automaticamente as pessoas vão para um lugar de limitação, de burocracia, ou seja, existe diferença de hierarquia? Quer dizer, quando eu vou te ouvindo, tem a hierarquia natural da evolução e tem a hierarquia da burocracia, dos sistemas, né, que de alguma forma é até o que você lutou para mudar na Fundeb, que era uma entropia danada, lá, uma confusão danada, uma burocracia. Como fazer a distinção do que é natural e do que de alguma forma é forçado e cria mais burocracia? Então vamos lá. Quando eu estou lidando com um sistema, por que eu falei com você assim? Eu estou interessado hoje no corte epistêmico, que é isso que eu acabei de falar, entre vida e não vida. Porque hoje nós temos ciência que é capaz de explicar este corte aqui. Quando eu pulo para mente e cérebro, aí eu não tenho.
aí você pode retroceder. Um dos pares complementares mais maravilhosos, mais robustos que eu conheço é ciência, razão e mitologia, certo? Então, e eu preciso dos dois para fazer avançar. Quanto mais você sobe nesse nível aqui, mais complicado vão ficar a parametrização. Onde você trabalha? Nas organizações, que é mais complexo que o ser humano. Se nós não entendemos nem como é que se dá esse fechamento do gap epistêmico entre cérebro e mente, como é que nós vamos fechar aqui? Aí que entra esses empirismos. Aí você vai tentando até você ter parâmetros suficientes para poder fazer, explicar. Tá? Então, na melhor das hipóteses, com muita restrição, muita reserva, existem boas propostas para explicar o fechamento do gap epistêmico, do corte epistêmico, da lacuna epistêmica entre vida e não vida. Mas se você me perguntar assim, como eu fecho na organização? Eu falei, continue brincando, continue jogando com as organizações, vai fazendo empirismo, que são todas essas linhas que estão postas aí. E aí eu falei, eu quero um pouquinho mais, brincar um pouquinho mais lá embaixo. Lá embaixo o corte epistêmico de onda, partícula, o corte epistêmico de vida e não vida. Aí eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se alguém quiser uma excelente referência para esse que eu estou olhando nisso aí, é um livro que chama Leis, Vida e Linguagem. Veja que ele fez uma tríade. Leis da física, não viole leis naturais, não viole as leis naturais. Como a vida surge e como eu explico a vida a partir da não vida, usando esse corte, usando esse fechamento que se dá através da linguagem. Porque a linguagem é a forma como o subjetivo se manifesta. É muito interessante o que você está falando, porque na realidade eu acho que tem aí para as pessoas que estão mais adeptas e gostam do tema de complexidade para as organizações, eu acho que tem um ponto importante que você trouxe, que é diferente de uma teoria de complexidade para olhar para a física ou de olhar para a biologia. Ainda não tem uma teoria de complexidade com evidência para olhar para a organização e para o sistema social. Esse ponto que você está falando, que a gente está no comecinho, a gente está na emergência de entender isso. Então, quando você vai falando tudo que você fala, eu acho que é legal para quem está ouvindo de entender isso como ponte, de como é que eu traduzo o que você está falando para uma realidade que eu observo e que eu funciono. Como é que você sente isso, tendo pesquisado, sendo pesquisador e tendo sentado na cadeira de gestor? Né? Pois é. Aí, no caso da cadeira do gestor, é um pouco de soltar o sistema, não ter medo de deixar emergir de baixo para cima de forma espontânea, sem restrições, a não ser as restrições que se fazem necessárias. Não viole as leis naturais. Se você. Agora, num sistema como esse que você está falando, aí é um quase vale tudo. É uma teoria que a gente chama de bootstrapping, certo? Que a coisa assim, eu vou fazer uma proposta, porque 90% de tudo que se produz é lixo. Isso é a lei de Sturgeon, certo? E isso é uma visão otimista. Então, só 10% daquilo é que é sucesso. Quando você cai numa situação como essa, você fala assim, mas então eu vou parar de produzir o lixo. O lixo é fundamental, principalmente nas organizações, que é o erro, certo? Não tenha medo de errar, não tenha medo de ousar, não tenha medo de praticar. Esse que você está me perguntando, é um pouco disso. Agora, normalmente, clássico, tradicional, é poder de posição. Ele fala assim, é assim que tem que ser. Eu vi isso demais em muitos lugares. Por outro lado, um CEO que está num nível mais alto, ele pode exercitar o poder de posição. Então, ele permite
que aquilo que está embaixo exercite, tente, erre. Esse é o linguajar comum do mundo organizacional hoje. Não tenha medo de errar. Todas as práticas que você fala têm uma abertura enorme para o erro. Certo? Então, por quê? Porque não existe teoria para isso. Então, se não existe teoria, não tem outra alternativa a não ser a prática. Igual lá o Kepler medindo as posições das estrelas. A hora que ele veio e trouxe aquela quantidade de medidas ali, veio um outro cara e falou assim: isso aqui é facílimo de explicar através dessa equação. Acabou. Então, os sistemas complexos, que são hierárquicos, em níveis de realidade diferentes, que pode ser transcrito para nível de consciência de cada indivíduo, certo? Se eu reduzo para o indivíduo, se eu elevo para a organização, é uma complexidade enorme. Se eu reduzo para o nível de indivíduo, nível de consciência. Aí é o eu. Aí é como se forma o self. Putz, a gente podia ficar aqui mais 2 dias, com certeza acho que a gente precisa fazer um podcast só desses temas aqui. Você, com toda a tua mente cientista e tua mente de pesquisador, como é que você lida com o mistério, com o desconhecido, com o transcendente, ou com o existencial, ou com o espiritual? Marcelo, com muita tranquilidade nessa questão. Mistério, para mim, é o que mais existe nesse universo nosso que está aí. Agora, todo mistério que é calcado em muitas mitologias, crenças, algumas coisas desse tipo, elas já foram, inclusive, revistas, não por mim, mas pela própria humanidade. Então, tem muitos desses aspectos daquilo que é chamado de espiritual, com o qual eu realmente não tenho nenhuma ligação, nenhuma afinidade. Agora, dependendo do que se chama de espiritual, abertura para esse metafísica, que vai além, aí o mistério sempre existirá. A realidade é do domínio da ordem do impossível. Então, ele está tranquilo, ele é contemplado. Eu não me considero um materialista, primeiro porque matéria é algo que eu posso descrever com teoria de campo e não preciso de matéria, ou com energia, preciso. Então, não me considero um materialista, mas, por outro lado, eu não me considero um religioso no sentido ortodoxo da palavra. Eu não tenho a menor dificuldade de receber a natureza velada, os mistérios, nada disso. Você é uma das pessoas mais espirituais que eu conheço. Eu queria aproveitar esse final aqui para você fazer uma fala final, inspirado de onde você começou. Eu vejo você longe de estar aposentado, eu vejo você escolhendo aí um segundo momento de vida, um segundo ciclo. Não sei se é segundo, terceiro, quarto, mas não sei que momento. Mas o fato de você ter deixado a UFMG morrer para nascer algo novo, eu queria que você compartilhasse o que é esse algo novo, o que é essa semente que te estimula a manter essa qualidade, essa vitalidade, esse contentamento em relação à vida. Onde é que está teu pensamento, a tua energia para esses próximos anos e para esse próximo ciclo, Alfredo? A minha ambição, neste momento, é saber, certo? Aquilo. Tem muito assim, você gosta do que gosta? Eu entendo. Então, é um pouco disso que é o momento que eu estou vivendo. Então, eu me vi livre de práticas que eu considero totalmente aprisionantes. É como se eu estivesse andando com um guilhão pendurado nas pernas. Esse que é como eu me via numa organização cujo mote é a produtividade, essas coisas todas. Então, agora, eu só faço o que eu gosto. Então, o que eu gosto? Eu fico pulando de uma área para outra. E aí, eu não tenho limite. Porque o que eu estou estudando agora? Para entender o fechamento desse corte epistêmico de vida e não vida, eu vou ter que aprender biologia molecular, porque é lá que vai se dar. Então, eu já estou estudando biologia molecular. Para poder fazer isso, o melhor caminho que tem é a semiótica,
que você vai ter um par complementar, sintaxe e semântica, e tem um terceiro elemento, que é o pragmatismo, que são os códigos, como aquilo vai se dar. Então, eu estou nessa rota, ou seja, não me atrapalhe de pensar neste momento, porque eu adquiri a minha carta de alforria para eu fazer o que gosto. E o que eu gosto é exatamente isso. Agora, tirando de debaixo do tapete vários conceitos que eu deixei lá, e aí eu entro em atrito com os meus colegas. É divertidíssimo. Fica parecendo arrogante e fala assim, mas isso aí você está parado no tempo. Outro dia alguém trouxe o conceito de entropia. Eu falei assim, que é isso? Então, entropia. Entropia é morte, eu estou procurando é vida, é evolução. Então eu quero saber como é que eu baixo a entropia. E isso já é hiperdominado, e as pessoas não sabem. Então é essa procura que vai sendo construída, evoluindo, procurando exatamente isso. E aí eu acho que eu nunca fui tão feliz, certo? Porque quando você diz assim, eu estou fazendo o que gosto, procurando mistérios, como disse você. Eu estou navegando à procura de mistérios. Quando você vem e trouxe várias daquelas práticas, quando você fala de renascimento, você me perguntou quantos, eu falei, quantos você quiser, depende da intensidade, certo? Ela pode ser nanotransformações, mas eu diria que na minha vida deve ter tido uma dezena de transformações. Na universidade, com certeza, eu vivi 4. Alfredo, eu queria te agradecer demais, porque para mim você é um exemplo de alguém sábio, né? Muita gente que faria uma aposentadoria com toda a importância do teu currículo, da tua pesquisa no FMG, poderia estar numa depressão, e eu fico emocionado quando você fala que está mais feliz agora, com liberdade para aprender e para conhecer. Eu queria deixar isso marcado como um exemplo para as pessoas que passam por transição, e de usar a sua capacidade de deixar ir e de deixar vir. Eu tenho muita admiração mesmo por você. Queria agradecer você estar no Metadocs, e vamos inventar mais conversas aqui como essa. Eu continuo dizendo, Marcelo, eu não tenho nada para dizer. Toda vez que eu sento e estudo, eu falo assim, mas isso já está pronto, isso já está feito, isso já está o quê? Mentira. Eu te deixo na posição de juiz para essa questão. Quando você achar, eu estou disponível. Eu sou um juiz bem enviesado em relação a você, porque eu não tenho 5 minutos sem falar com você que eu não aprendo alguma coisa. Então, como eu adoro aprender, você, para mim, é um grande sábio, um grande professor. É isso aí. Eu adoro aprender. Então, estamos aprendendo e ensinando junto. Eu queria agradecer demais aqui ao Alfredo, e mais um episódio do Metadoxos, dessa vez inspirados aí pelo professor Alfredo, que está nesse lugar de sabedoria e de inocência e curiosidade em relação ao mundo, depois de ser pós-doutor, professor da UFMG. E, obviamente, como o Metadoxos, essa ideia de ter um meta, de ter um além e de sustentar paradoxos, foi muito inspirado em muitas conversas com ele, a gente vai fazendo, né, esse convite aqui. Todo mundo está certo até certo ponto. Espero que a reflexão de hoje crie aí boas perguntas e bons insights para vocês. Vai seguindo a gente aí no LinkedIn, no Instagram, vai falando o que você achou dessa conversa para a gente poder ir conversando.